Estamos de volta aqui com o nosso Economia e Agora. Estou recebendo aqui a Isabela Siqueira, assistente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas. Isabela, o que faz aí a Unidade de Inteligência? Até para as pessoas entenderem, né? O que na prática essa unidade cuida ali no Sebrae Minas? Então, Fabiano, a Unidade de Inteligência, ela vem aqui para entender o presente para antecipar o futuro. Porque a gente entende que dados assim são norteadores, né, para tomada de decisão. Então a gente vai fazer ali manipulação e análise de dados, de bancos de dados, pesquisas primárias, que é o caso do índice de confiança do pequeno negócio, e também estudos baseados nesses dados, em cima desses dados. E esses dados, na prática, essa unidade, ela trabalha e a gente tem um efeito de, até para o nosso telespectador entender, um histórico de tempo mesmo. Então, ou seja, desde quando a gente tem essa unidade fazendo essa análise mais amparada ali no processo? Historicamente, o que a gente tem da prática mesmo dessa unidade? O próprio índice de confiança, a gente já tem uma tendência, ele já mostra uma tendência, ele foi iniciado em 2020, no final de 2020. Okay. Então, ele foi sendo acompanhado em 2021, 2022, inteiro, e agora em 2023. Então, a gente consegue traçar essa confiança aí do empresário ao longo do tempo. Por exemplo, na época da pandemia, a gente percebeu que teve uma queda muito grande na confiança. E aí, que depois, com o sinal da reabertura e tal, como eu te falei, tem um termômetro, assim, da confiança, né? E essa confiança, ela estando mais elevada dos empresários, eles vão estar mais aptos a fazer contratações, a expansão, a circular a economia mesmo, fazer com mais vendas, né? Que eles vão estar mais confiantes ali por causa do momento econômico no geral, eles vão poder fazer mais contratações de pessoal e de também aumentar a infraestrutura e esse tipo de coisa. Pois é, e aí, quando a gente fala do índice de confiança, o que você está colocando é interessante, porque aí o empresário, né, o microempreendedor, ele começa a ter ali, ele tem uma loja com 2 funcionários e ele vê que está começando a ter uma movimentação, ele começa a ter uma outra região que ele vê, olha, dá para crescer, dá para ter uma outra loja. Então, a partir de uma loja, ele mexe com outro setor, que é a construção civil, para montar a loja, e com a arquitetura, que é para fazer o projeto, com novos funcionários, ou seja, é uma mola que, de certa forma, vai buscando, a confiança vai arrastando tudo, né? Com certeza, a economia vai se movimentando ali. E aí, no momento que tem uma queda, assim, a gente pode ver que a pessoa ela fica mais receosa de talvez fazer um investimento mesmo, né, na empresa dela. E quando a gente fala dessa análise da confiança, os dados deixam a questão concreta, né? Agora, é muito subjetivo também o início da análise, porque confiança é algo assim, o que pode ser, por exemplo, eu como empreendedor, você como empreendedora, eu posso ter meu índice de confiança próprio, ele pode ser, eu posso ter uma régua mais baixa ali, para um pouquinho inferior do que a sua. E então, quer dizer, onde que o estudo pega essa subjetividade? Porque não dá para entregar um dado subjetivo, né? É justamente o que você falou, é bem subjetivo mesmo, que é um índice, né, como eu disse, então são várias perguntas ali e em comparação com o passado que é feito um novo cálculo da pontuação, né, vamos dizer assim. Então, assim, nós temos uma porcentagem ali de pessoas que estão falando que estão mais confiantes no sentido de eu acredito que as condições para os negócios vão estar melhores nos próximos meses. Aí tem um percentual de pessoas que vão e falam que sim, tem um percentual de pessoas que falam que estão imaginando uma retração. Então, é a partir disso aí que é feito o cálculo. E aí, esse índice da situação recente, o SCOM, ele é baseado no passado. São muitos índices, né? Aí para você lembrar esses índices todos, o SCOM. O SCOM. Não, é porque ele tem subíndices, entendeu? Exato, então é do passado e do futuro. Aí esse do passado ele vai e engloba tanto se a pessoa teve demissões ou se ela teve aumento de contratações, e aí isso é feito percentualmente, assim, a gente tem os dados percentuais que eles compõem o indicador, entendeu? Ou seja,
De alguma forma, você tem aí, o que você está me dizendo é que a subjetividade já vai virando um número concreto. Se você for falar assim, da confiança, a gente está observando essa confiança, são 3 vertentes assim, do negócio, que são a infraestrutura, o número de empregados e o faturamento. Então, se esses estão aumentando muito, a confiança, isso vai resultar no indicador final, então a confiança vai estar mais alta ali no final. E se está diminuindo, por exemplo, faturamento, se está diminuindo o número de empregados e a infraestrutura, isso vai refletir no indicador com uma queda, assim. Se muitas pessoas, né? Claro que não é uma pessoa só. Isso é feito com uma amostragem muito grande, a pesquisa. Tem mais de 1.000 empreendedores e aí tem uma confiabilidade no universo, assim, de empreendedores. Detalhe, e aí, a unidade de inteligência empresarial do Sebrae Minas, imagino que na hora de fazer esse índice, também tem uma outra dificuldade, uma outra análise, porque Minas Gerais é um estado continente, né? São 853 municípios. Com certeza. Nesses subíndices aí do indicador, a gente também fecha por cidades ou por regionais? Sim, a gente faz por regional, sim. A gente dá para ter os resultados estratificados, porque o Sebrae trabalha com regionais, então também não temos o resultado por cidades no índice final, mas também tem essa representatividade. E também tem outros indicadores, assim, outros mapeamentos que o Sebrae faz, que, por exemplo, o ISDEL, que é o Índice de Desenvolvimento Local, que a gente é como se fosse um IDH, similar ao IDH, só que o propósito dele é voltado para também a visão empreendedora. Então, a gente consegue ver as cidades que são têm mais capital empreendedor, que conseguem atrair mais investimentos, e cidades que têm um pouco menos. Isso também é um norteador para a política pública, que o Sebrae trabalha na vertente do suporte empresarial, oferecendo capacitações, orientações, e também tendo um caminho ali, isso, né? Agora, de certa forma, a gente tem um problema a ser resolvido no Brasil, em termos de empreendedorismo ainda, a gente ainda precisa avançar muito. Mas aproveitando nesse finalzinho aqui do nosso papo, pela sua experiência no Sebrae, a gente avançou, a gente está tendo um microempreendedor um pouco mais profissional, se é essa palavra, uma busca pelo conhecimento. Qual que é a análise que a gente pode fazer desse empreendedor que está num índice de confiança aceitável, né? Não está passando de ano com muita sobra, mas está num índice de confiança bom. Essa confiança ela faz jus também a uma preparação? Ideal que faça, né? Que as pessoas estejam ali ligadas nos indicadores em geral, assim, para avaliar as condições econômicas, porque é muito importante também estar percebendo o macro, né? Não é só o ambiente, ele é constantemente influenciado pelo ambiente externo dele. Então é muito importante, assim, que os empreendedores eles tenham esse acompanhamento de observar as tendências, se atualizar, procurar capacitações, para estarem sempre ali mais preparados para essas adversidades que a gente percebe, né? E o Sebrae, ele atua muito bem nisso, assim. A gente tem vários produtos, por exemplo, o Sebrae Play, que oferece capacitações gratuitas para as pessoas só se cadastrar na plataforma. Isso tudo para ali fortalecer e apoiar o empreendedor que está nesse ambiente que a gente entende que é muito complexo, né? Aqui no Brasil, assim, de maneira geral, assim, é difícil empreender, tem muitos desafios, mas que esses desafios eles podem ser transpostos assim com a pessoa se preparando bem também e percebendo, assim, estudando o ambiente e se capacitando também. É muito importante essa questão que eu comentei sobre o planejamento e estar sempre se atualizando, assim, com as tendências. É muito curioso, né? Quando alguém vai vender um imóvel e fala assim, o imóvel tem comércio perto, então você vai para o imóvel e tal, né? Tem comércio próximo. Aí, às vezes, acontece como aconteceu em algumas regiões, vai criar um hospital, uma unidade muito grande, o comércio já vai crescendo no local, ele cresce mais rápido do que o próprio hospital que ia ser construído. Ou seja, onde está o comerciante, onde está o empreendedor, onde está a pessoa que acredita no empreendedorismo, está o desenvolvimento. Então a palavra, de certa forma, o índice de confiança, a gente pode dizer que o sinônimo
do empreendedor é justamente a confiança. Aí tem outras palavras como perseverança, e resiliência, mas de certa forma a gente já tem uma confiança já embutida naquele empreendedor. É ideal que tenha, né? Confiança assim embutida. Uma confiança já dentro, já faz parte da característica do empreendedor ser confiante. Pode-se dizer que sim, eu acho. Talvez sim, fica a reflexão. Será? Você é empreendedor? Você está mais confiante ou não? Na verdade, eu gosto muito do Ariano Suassuna, quando ele fala que eu prefiro ser um esperançoso, mas ao mesmo tempo ser um pouco de pessimista, um pessimista esperançoso, ou esperançoso pessimista, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Talvez o pessimismo apareça muito no índice de confiança, mas eu acho que o empreendedor ele acaba sendo aquele cara que levanta cedo, vai para a batalha, acredita e está ali na resiliência, na força de vontade. Ô, Isabela, obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa. Quem quiser saber mais sobre esses dados, que acaba que num papo aqui não dá para saber dos dados direito e tão a fundo, onde que a pessoa encontra? No site da inteligência do Sebrae, inteligenciasebrae.com.br. Bacana demais. Gostei muito do... Pode-se dizer que sim. Né? Gente, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente hoje. Você que acompanhou o programa, chegou no finalzinho, você pode acompanhar também no canal do YouTube, no youtube.com/canal Viver Brasil. A gente se fala num próximo Economia. E agora?